Pessoal, existe na Bíblia um livro chamado Hebreus. Na verdade, é a carta aos Hebreus. E esse livro fica no Velho Testamento. Você sabe que a Bíblia é dividida em Novo e Velho Testamento, né? Para mim é um livro, né? Bem interessante, né? E o autor da carta aos Hebreus, né? Em um determinado momento ele fala o seguinte: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Coisas melhores. O que será que o autor do livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, estava querendo dizer? Basicamente, ele queria dizer o seguinte, que você que está aí do outro lado e acredita em Deus, deveria viver acima da mediocridade, ou ser melhor, né? Ser melhor, viver acima. Pessoal, mediocridade, no significado mais fiel, é na realidade viver na média. Porque o medíocre é aquele que não é tão bom no que faz. É aquela pessoa rotineira, sabe? O que faz somente o trivial. O medíocre, ele não se define, ele não se destaca e ele não se apresenta para grandes coisas. Porque para ele, né, para o medíocre, viver na média é, na realidade, o melhor que a vida pode esperar, né? O que ele pode esperar da vida, na realidade, né? Então, tá tudo ok viver na média. Por que ser melhor, né? Se tá tão bom assim viver nessa zona confortável com os meus amigos, as pessoas à minha volta, né? Eu vou ficar por aqui. E a vida vai passando. Pessoal, ser medíocre é sim viver de uma forma mediana. E na realidade, ser medíocre é como ter uma vida sem sal, né? Sabe aquela comida sem sal, sem muito gosto? Né? Uma vida sem sentido, né? Uma vida sem realizações. É não ter excelência em absolutamente nada. Deus espera muito mais de nós. Deus espera que nós saiamos da mediocridade. E nós podemos ver isso através de homens e mulheres que viviam vidas medianas até que eles foram despertados por Deus para fazerem grandes projetos. E isso a gente também vai ler lá na Bíblia. Por exemplo, Noé, né? Aquele que construiu aquela grande arca, lembra? Abraão, né? O grande Abraão, pai da fé. Gideão, Esther, o rei Davi, lembra? Né? Se você não conhece, dê uma olhadinha na Bíblia. Pedro, aquele que estava sempre ao lado de Jesus. Paulo também, né? Grandes heróis da fé. Viver acima da mediocridade, gente, é viver e pensar e realizar coisas com excelência. Entendeu o recadinho? Realizar coisas com excelência e viver, né, acima da média. É viver pela nobreza. É estar de pé e enfrentar os obstáculos e os desafios da vida. Existem umas frases, né, que nós ouvimos muitas vezes sobre medíocres. Por exemplo, deixa eu te dar aqui alguns exemplos, né? Se tem um teto, né? Se tem um teto para morar e comida para comer, não espero mais nada da vida. Chega. Né? Chega ter um teto e alimentos. Será que chega realmente? Não nasci para arriscar-me em grandes projetos. Ou seja, não estou interessado em ter responsabilidades com grandes projetos. Prefiro viver bem comigo mesmo do que me arriscar a ser criticado. Ou seja, tem medo da crítica. Mas as pessoas que são acima da média, elas sempre vão ser criticadas. Pode ter certeza disso. Um outro ditado é aquele: só de estar vivo e saber que tenho a minha fé, tenho a minha salvação, né? Tenho a minha religião e acredito em Deus, já é o suficiente. Errado. A Bíblia diz que a gente, né, deve ser mais e almejar mais.
Depois tem aqueles outros que dizem, os sonhos só nos trazem problemas porque nós não conseguimos realizá-los. Bom, sendo negativo dessa forma, você nunca vai realizar realmente, né? Depois tem aquele medíocre que diz assim, eu sou apenas um espectador da vida. Eu prefiro ficar ali na plateia ao invés do palco da vida. Eu não quero ficar lá no palco, porque lá eu vou ser criticado. Interessante, né? E depois tem aqueles outros medíocres que dizem, tem tanta gente já transformando o mundo, fazendo grandes coisas. Melhor eu ficar aqui no meu cantinho sossegado, né? E quietinho, e não tentar fazer absolutamente nada. Porque na realidade, né, para que fazer algo quando eu posso ser medíocre? Gente, está cheio de gente que pensa desta forma. E a grande maioria, na realidade, pensa desta forma. 87% das pessoas não gostam do que fazem e, portanto, vivem, a maioria delas, da mediocridade. Deus espera que nós cresçamos a cada dia e que vivamos cada um de nossos sonhos, ou pelo menos tentamos realizar nossos sonhos. Deus quer que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Você já ouviu falar nessas expressões, né? O sal da terra e a luz do mundo. E ser o sal da terra e a luz do mundo é viver acima da mediocridade e estar impactando este mundo que nós vemos, né? Que está se deteriorando, né? E que está em trevas. Fazermos a nossa parte para vivermos melhor nesse planeta. Portanto, eu te convido hoje, levanta-te, né? E faça o teu melhor e deixe de ser medíocre. Vá à luta, enfrente os desafios, faça a sua parte e seja grande como grandes homens e mulheres que se apresentam na Bíblia e muitos outros na sociedade que nós sabemos, né? Alguns que já se foram e outros que ainda existem neste planeta, tá bom? Seja um deles, não fique lá embaixo, né? Como a grande maioria. Ou na média, né? Tente sempre ser o melhor que você puder, porque Deus quer que você seja melhor para ajudar outras pessoas a também serem melhor e conhecer a esse Deus que nós acreditamos, tá bom? Grande abraço.